Olá, mas por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, mais uma história de santo. E o santo escolhido por vocês dessa vez foi Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Então assim, passei o mês inteiro aprendendo sobre santo. Espero muito que você também. E no vídeo de hoje irei contar sobre a história dele de vida, alguns dos seus milagres mais conhecidos, como é que ele se tornou santo casamenteiro, porque muitas pessoas só conhecem ele por conta desse título e ele vai muito, muito mais além do que isso. Santo Antônio vai além do que ser santo casamenteiro, é um santo extraordinário, doutor da igreja, o santo que teve o processo de canonização mais rápido de todos, foi canonizado com menos de 12 meses, com menos de um ano de morte. Então assim, se você já se interessou pelo assunto do vídeo de hoje, se quer conhecer um pouco mais da vida desse santo, aguarda um minutinho aí e só bora! E lembrando aqui que eu sou somente uma leiga, tá? Durante esse mês eu saí pesquisando, lendo coisas sobre Santo Antônio e obviamente as fontes mais confiáveis eu estou trazendo aqui para vocês, que é, por exemplo, vídeos do Padre Paulo Ricardo, histórias do seu site, também aulas do professor Felipe Aquino sobre esse santo. Então assim, sou somente uma leiga e se eu falar alguma bobeira aqui, por favor me perdoe e me corrija aqui nos comentários, tá bom? Então deixa o like no vídeo desde já. Se inscreve no canal, envia para aquele amigo que só conhece Santo Antônio por ser um santo casamenteiro e que você quer que ele expanda mais o seu conhecimento sobre ele, e só bora! Então vamos lá. Santo Antônio ele nasce no dia 15 de agosto de 1195 e logo após isso ele é batizado com o nome de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo e ele é filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira. Seu pai era militar, família nobre, muito bem, sabe, na sociedade, e obviamente de início todos achavam que Antônio ali, antes mesmo de ser Antônio, Fernando no caso, né, Fernando iria ter uma profissão muito alta, como por exemplo médico, era o que se esperava. E é dito que Santo Antônio, ele já é santo antes mesmo de se tornar Antônio. Por quê? Aqui neste momento da vida dele, a gente está falando da sua infância, ele já mostra ser uma pessoa santa, ainda sendo Fernando, porque ele só vai carregar o seu nome aí de Antônio, ele só se torna Antônio quando ele se torna franciscano, muito lá para frente. Então aqui ainda ele é Fernando. E já criança, ele já se mostrava ser uma criança com um alto nível de santidade, já se mostrava ser santo. Tanto que tem um dos seus primeiros milagres ocorre ainda na infância dele. Aqui eu vou contar da minha forma, tá? Mas quando vocês forem pegar para ler algum site, vai estar explicando muito mais bonitinho. Mas aqui eu vou falar da minha forma. Um dos seus primeiros milagres na infância ocorre quando o seu pai, muito bem na sociedade, muito bem estibado em relação a dinheiro, uma família muito nobre, ele tinha uma plantação de milho, tá? E aí ele cuidava dessa plantação e tudo e tinha muito zelo. E ele tinha muito zelo porque tinha medo ali dos pardais, das aves virem bicar ali as sementes, tá? Comer as sementes. Só que chegou um momento em que o pai dele não estava podendo ali cuidar porque precisava sair, precisava ir à cidade. E aí ele deixa Fernando, ele dá a ordem para que Fernando tome conta dessa plantação por aquele momento que ele iria estar fora. Tome conta dessa plantação e não deixe que nenhuma das aves mexa ali na plantação para que não se perdesse o milho para elas. Porém, Fernando ele queria muito ir à missa, ele queria muito ir à igreja adorar Nosso Senhor. E aí ele faz o seguinte, ele chama a galera das aves, lá os pardais, tudinho. Ele fala, ó, é o seguinte, todo mundo para dentro do celeiro, porque eu quero ir à missa, eu preciso ir adorar Nosso Senhor e vocês não vão ficar me empatando aqui, tá? Não vou ficar aqui cuidando dessa plantação porque eu quero muito ir adorar Nosso Senhor. Mas sabendo que ele não podia desobedecer o pai dele, aí ele faz o seguinte. Ele chama a galera toda dos pardais lá, das aves tudo e diz, ó, todo mundo pro celeiro porque eu preciso ir à missa. Todo mundo pra lá, ninguém sai pra não mexer nessa plantação. E aí acontece que as aves seguem ele e vão todas pra dentro do celeiro. E aí ele vai pra missa, ele vai pra igreja adorar Nosso Senhor. Seu pai também sendo católico, estando ali pela cidade, ele entra na igreja para fazer uma prece e fica muito espantado porque ele vê o filho dele que deveria estar tomando conta da plantação dentro da igreja. Fica espantado por isso e fica até com raiva, furioso com o Fernando porque ele tinha desobedecido às suas ordens. E aí
E aí Fernando ele chega para falar pro pai dele, olha, não se preocupa, pai, porque as aves estão todas dentro do celeiro, nenhuma vai mexer na plantação, ninguém ali vai pegar, nenhum bicho ali vai mexer na plantação. E aí o pai dele acha que aquilo que ele falou é uma mentira infantil, é uma coisa que ele fez para tentar acalmar mais o pai dele e e amansar um pouco a sua futura punição ali, o seu castigo. E Fernando, para mostrar que não estava mentindo, não era nada desse tipo, chamou o pai e eles voltaram para casa. E chegando em casa, ele vai lá pro celeiro e mostra todas as aves lá dentro, realmente. E assim que o pai dele olha lá para dentro do celeiro, vê todas as aves calmas, como quem esperasse uma próxima ordem para poder realizar a situação, sabe? Como quem esperasse a próxima ordem do Fernando para poder sair dali e ir embora. E as aves estavam todas calmas lá, entendeu? Então é por isso que chamamos e dizemos muito que Santo Antônio, ele é santo antes mesmo de se tornar Antônio. Antes mesmo dele se tornar franciscano, antes mesmo de se tornar um sacerdote incrivelmente maravilhoso, missionário, pregador, ele já era santo. Na sua infância ele já mostra essa santidade, principalmente com esses pequenos milagres. Mas aí, continuando, né? Eu disse que todos da família dele esperavam que ele se tornaria carregaria em si uma grande profissão, como por exemplo médico, era o que se esperava. Porém, logo ali, mesmo vivendo ali aquela vida luxuosa que os seus pais lhe proporcionavam, ele não tinha gosto algum pelaquela vida de luxo, não gostava de forma alguma. Vivia de forma simples, de forma humilde. E ainda na sua adolescência, ele já entra para a ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho, os Crúzios. Ali em Lisboa ele entra no mosteiro de São Vicente de Fora e começa a lhe dar os primeiros passos para a vida religiosa. E lembrando que Santo Antônio, Fernando aqui, ele era um crúzio. E os crúzios, ele fazia parte da Ordem da Santa Cruz, que era um crúzio. E os crúzios, eles viviam a Ordem de Santo Agostinho. Muitas pessoas falam que ele era agostiniano, porém ele não era agostiniano, ele era crúzio e os crúzios viviam a Ordem de Santo Agostinho, entendeu? Seguiam a Ordem de Santo Agostinho. Mas enfim, continuando. Ele entra para o mosteiro de São Vicente de Fora, inicia ali os seus estudos da forma como ele podia, porque uma coisa que vai muito atrapalhar ele nesse início de caminhada para a vida religiosa é exatamente a sua família. Ele recebia muitas visitas, e isso atrapalhava muito ele no seu crescimento espiritual ali dentro naquele mosteiro. E chega a se dizer, os seus biógrafos chegam a dizer que aquilo para ele era uma tentação, porque todos os seus familiares que iam visitá-lo sempre diziam para ele abandonar a vida religiosa e seguir uma profissão, porque ele poderia ser uma pessoa muito grande dentro da sociedade, entendeu? E aquilo ali era uma tentação para ele. Muitas pessoas iam e pediam para ele se afastar, entendeu? Da vida religiosa. Tanto que por conta disso, por conta dessas visitas, Fernando ele vai pedir transferência desse mosteiro para o mosteiro principal, vamos dizer assim, da Ordem dos Crúzios, que é o mosteiro lá em Coimbra, o mosteiro de Santa Cruz. Ele vai para lá, para Coimbra, ele sai de Lisboa, vai lá para Coimbra, e aí ele passa realmente a se dedicar à vida de estudos. E aí onde ele vai entrar profundamente no estudo da Sagrada Escritura e dos textos patrísticos, né? Dos textos dos santos padres. E é nesse momento aqui em que Santo Antônio ele vai se tornar o que chamamos hoje em dia de Arca do Evangelho, que ele foi titulado Arca do Evangelho. Por quê? Lembrando que a Bíblia antigamente, aqui eu estou falando de 1200 por aí, a Bíblia não é o que temos hoje, não é aquele livro com todos os livros já organizadinho, bonitinho. A Bíblia era todos os livros espalhados, não eram essa Bíblia bonitinha que temos hoje. Então, antigamente, para uma pessoa ser considerada a Arca do Evangelho, o cara deveria ser brabo nisso, entendeu? E era o que era e era o que Fernando era naquele momento, considerado Arca do Evangelho. Por quê? Se diz que
Se todas as Bíblias do mundo desaparecessem, se acontecesse alguma coisa e não existisse mais Bíblia alguma no mundo e tivéssemos ali Fernando, ou que, no caso futuramente Santo Antônio, seria a mesma coisa, porque ele tinha a Sagrada Escritura completamente decorada na cabeça. Entendeu? Então, lá no Mosteiro de Santa Cruz, ele se torna a Arca do Evangelho por se dedicar totalmente aos seus estudos à Sagrada Escritura e aos textos dos Santos Padres. E é em 1220 que Fernando vai ser ordenado sacerdote. E aí ele vive, né, os seus ofícios diários de realizar missa, a confissão, se dedicava muito ao confessionário, ali a atender as pessoas na confissão, realizava várias missas, muitas missas, e sempre se aprofundando cada vez mais no estudo do Evangelho, no estudo das Sagradas Escrituras. E aí chega um dia em que, em um momento, ele se depara ali, ele bate de frente com... Ele conhece, na verdade, 5 franciscanos. E ele fica muito impressionado com qual seria a ação daqueles franciscanos ali naquele local e futuramente lá em Marrocos. Conversando um pouco com esses 5 franciscanos, ele fica sabendo de que eles têm a missão e o desejo de realizar o martírio. Esses são franciscanos que estão somente de passagem por lá por Coimbra e que estão direcionados a Marrocos. Eles tinham o desejo de ir para Marrocos para evangelizar os muçulmanos. Hoje em dia a gente já sabe que cristãos e muçulmanos não têm uma amizade muito grande, não é mesmo? Mas imagina antigamente, imagina como não era pior antigamente. E esses franciscanos, eles foram ali, vamos dizer assim, eles vão para o campo minado mesmo, sabendo ali que o futuro deles seria a morte, e eles estavam decididos a isso. E essa decisão deles deixou Santo Antônio, deixou o padre Fernando ali naquele momento muito, muito, muito impressionado. E, sabe, a sementinha do desejo de ser mártir também ali já tinha sido rapidamente ali colocada no coraçãozinho dele. Já tinha alguma coisa ali, a terra do martírio já estava no coração dele, né? A semente já estava querendo florescer. E aí ele fica sabendo, né, que esses franciscanos vão para Marrocos evangelizar os muçulmanos. E, ok, eles vão. E Santo Antônio já fica assim, né? Legal, ok. Morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. E é com a volta desses franciscanos agora mortos, porque eles foram mortos lá em Marrocos. Eles já sabiam que isso iria acontecer, mas eles estavam destinados a ir porque eles queriam pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo àqueles irmãos muçulmanos. E aí eles vão e voltam agora como mártires. Eles são proclamados mártires com a volta deles mortos ali. E Santo Antônio, também na volta dele, Santo Antônio vê os seus corpos, e ao ver o corpo daqueles 5 franciscanos mortos ali, feito mártires, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ele decide, entendeu? Esse é o ponto de decisão dele, é ver aqueles franciscanos mortos, e ele fala, eu quero ser mártir. Pronto. Se antes a sementinha, a terra do martírio tinha sido colocada ali rasteiramente, agora tá fixado o negócio mesmo, tá? E ele decide ser mártir, ele quer se tornar um mártir de um jeito ou de outro, é o desejo dele. Porém, vamos ver aí futuramente que não é o de Deus, entendeu? Mas Santo Antônio, Padre Fernando, ele deseja ser mártir. E ele chega até, após isso, ele sai da ordem dos Crúzios, da ordem agostiniana, e ele passa a ser franciscano. Após isso, ele se torna franciscano. Ele larga a ordem agostiniana, a ordem dos Crúzios, e ele se torna franciscano. E nos franciscanos, ele é aí onde ele vai realmente se tornar o nosso que é santo, o nosso Antônio, Frei Antônio, não santo ainda, mas Frei Antônio, tá? E ele carrega o nome de Antônio exatamente por conta da sua veneração a Santo Antão. O brasileiro tem um costume muito grande assim de ficar abreviando o nome, como por exemplo, São Bento lá na Europa, ou São Benedito lá na Europa, aqui é São Bento. Santo Antão aqui na Europa é Santo Antônio. Lá na Europa eles chamam de Antão, que é o nosso Santo Antão daqui, eles chamam de Antônio. Então, por conta da sua grande veneração por Santo Antão, ele vai carregar o nome aí de Frei Antônio.
E aí ele pede, né, aos seus superiores para se tornar mártir, para ir ao Marrocos pregar o evangelho de Jesus, porque queria dar sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo, não importa como, ele queria ir ao Marrocos. E é isso que os superiores deles permitem. Ele pode ir, ele vai para o Marrocos, ele parte aí para evangelizar lá os muçulmanos. Porém, como eu falei, não era da vontade de Deus. Inicialmente eu falei que não era da vontade de Deus. Assim que ele chega no Marrocos, ele pega uma doença que ninguém sabe por que foi que ele ficou adoentado, mas ele fica com uma doença muito forte. Principal causa, a pessoa achava que era por conta do clima. Ele não se deu com o clima. E aí ele nem consegue iniciar a sua missão ali de pregar o evangelho, exatamente por conta dessa doença. Assim que ele pisa no solo marroquino, pronto. Ele fica adoentado, ninguém sabe por quê. E aí os superiores dele falam o seguinte: olha só, não vai dar certo pra você aí, volte pra casa, porque aqui a gente arrumou outra coisa pra você fazer. Foi mais ou menos isso aí. Porém, voltar pra casa também não era uma coisa que Deus queria pra ele, entendeu? Deus não queria o martírio para ele naquele momento, tanto que ele e Santa Teresinha, como também outros santos, são considerados mártires por desejo. Por quê? Não era da vontade de Deus que eles se dessem um martírio por amor ao nosso Senhor, que eles fossem mártires, mas no desejo eles eram mártires, porque eles queriam dar a sua vida por nosso Senhor. E Deus também não queria que ele voltasse para casa. Não queria porque tinha outros planos para ele, outros planos grandiosos para ele. E aí acontece que quando ele está no seu barco para voltar para sua casa, acontece que tem uma chuva muito forte que faz com que o navio deles, o barco deles, desvie. E ao invés de ir para casa, ele vai para a Itália, principalmente ali, especificamente ali na Sicília. O barco dele é desviado para lá. E estando ali na Sicília, ele fica sabendo que São Francisco de Assis está convocando todos os franciscanos para uma grande reunião entre eles. E aí vai lá em Assis. Em Assis, no caso, iria ocorrer essa grande reunião entre todos os franciscanos convocados por São Francisco de Assis, tá? E aí ele parte para essa reunião, lá para Assis, para participar dessa reunião. Chegando lá, participa perfeitamente da reunião. E aí chega o momento de ir embora, né? Aí todos os freios, todos os franciscanos naquele momento começam a ir cada um para o seu lugar, porque cada um tem seu mosteiro, seu convento, seu eremitério para ir. E aí eles começam a sair, ficando ali só o Frei Antônio, porque ele não tinha canto para ir. Não tinha. Ele não tinha canto para ir. E aí chega um franciscano e pergunta: e aí, meu amigo, meu irmão, como é? Para onde você vai? Aonde você mora? E aí Frei Antônio fica sem saber o que dizer, porque ele não tem canto algum para ir, não tem lugar, ele não mora em canto nenhum ali, está vagando aí como um peregrino por aí. E aí esse franciscano e todos os outros franciscanos acolhem o Frei Antônio no eremitério do Monte Paulo, enfim, nesse eremitério. E aí nesse eremitério do Monte Paulo, Santo Antônio, Frei Antônio, ele realiza os mais humildes ofícios, ou seja, o grandioso arca do Evangelho, que tem assim a Bíblia decorada na cabeça, grandiosos conhecimentos sobre a Sagrada Escritura, sobre os textos dos Santos Padres. Ele passa a realizar ofícios humildes da casa, ele lava prato, organizar, fazer o jardim, né, ajeitar a jardinagem e tudo mais, porque ele era considerado por todos esses franciscanos como um frei burrinho, sabe? Não sabe de nada. Vamos deixar ele fazer o basiquinho, porque ele não deve saber de nada. Deixa aí só fazendo essas coisinhas pequenas, lavando uma louça, varrendo uma casa, ajeitando uma comida, ficando na cozinha. Então, deixa aí. A gente fica com as coisas maiorzinhas e deixa esse burrinho aí com essas coisas. Foi mais ou menos isso. Então, ele realizava todos esses ofícios da casa, todos esses ofícios de lá, e de forma completamente humilde, sem mostrar a ninguém a grandiosidade que ele carregava dentro de si, tanto na oratória como também nem saber em conhecimento da Sagrada Escritura. Porém, é vontade de Deus que ele se revele ao mundo. E chega o dia desse momento, e chega o momento dessa revelação,
que ocorre no dia em que vai haver uma ordenação sacerdotal ali, eu acredito que naquele monte mesmo, naquele eremitério, e estava na presença do bispo, estava na presença de vários franciscanos, e a pessoa que iria realizar a homilia daquele dia, ela por algum motivo ela falta. Lembrando que antigamente, muito antigamente, estou falando aqui de 1200 por aí, era muito diferente a forma como se realizava a homilia. Algumas vezes tem algum momento em que até o Santo Antônio ele vai até bater muito nessa tecla. Parece que ele vai a uma conferência de bispos e aí ele bate até nessa tecla, porque antigamente eram outras pessoas que realizavam, que escreviam a homilia para que esses bispos falassem, entendeu? Era muito diferente a forma como era tratada a homilia, porque uma pessoa que realizava uma homilia, ela era considerada entre todos aqueles religiosos uma pessoa em grande conhecimento de teologia, em grande conhecimento da Sagrada Escritura, uma pessoa muito grandiosamente inspirada pelo Divino Espírito Santo. Era realmente considerada uma pessoa grandiosa entre eles, entendeu? E acontece isso, no dia dessa ordenação sacerdotal, a pessoa que iria realizar a homilia daquele dia falta. E aí os franciscanos eles ficam muito agoniados, porque aquela pessoa faltou, e aí quem vai substituir essa pessoa? Aí eles começam, né? Não, eu não posso, porque senão eu vou passar vergonha, porque eu não preparei nada, eu não sei essas coisas, não posso ir. Aí eu também falo, eu também não posso, porque eu não quero passar vergonha na frente do bispo, na frente dos meus irmãos, não quero de forma alguma. Aí surge a ideia, né? Já que é pra passar vergonha, por que a gente não coloca aquele nosso irmão burrinho, aquele nosso irmão Frei Antônio, que é muito burrinho, não sabe de nada. Se é pra passar vergonha, vamos deixar que ele passe vergonha. Entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí chegam pra dizer pra ele, olha só, Frei Antônio, o senhor agora é que vai realizar a homilia. O rapaz faltou, outra pessoa, a pessoa que iria fazer faltou, e aí você vai substituir ela. E obviamente, né, Frei Antônio fala, olha, eu não posso, eu não preparei nada. Aí eles vão e falam, não, em nome da santa obediência é o Senhor que vai realizar essa homilia. Ok, né? Ele era obediente, ok, ele foi lá. Quando ele abre a boca para iniciar a pregar, todos aqueles franciscanos e o bispo ficam maravilhados, entendeu? Ficam assim, incrivelmente maravilhados com a grandeza das palavras que saíam da boca dele. A perfeição da forma como Deus trabalhava através daquele frei burrinho que eles conheciam, que eles observavam assim, que faziam só coisas pequenas, que nunca se mostrou grande, entendeu? Então, eles ficaram maravilhados. E a partir desse momento, a vida de Santo Antônio, a vida do Frei Antônio vai mudar mais uma vez. Muitas vezes aqui a gente vê que já mudou, né? Ele queria ser mártir e não foi mártir porque não era da vontade de Deus. Ele iria voltar para casa, não voltou para casa porque também não era da vontade de Deus. E aí ele chega na Sicília, ele vai para esse eremitério, faz coisas muito pequenininhas, ofícios muito simples, humildes, e agora sua vida ele muda mais uma vez. E aqui, ao invés de ser aquele frei que realizava pequenos ofícios dentro do eremitério, dentro da casa, agora ele se torna principalmente professor de teologia, primeiro professor de teologia dos franciscanos, primeiro professor de teologia, futuramente aí ele vai se tornar mestre em teologia também, ele vai ser proclamado mestre de teologia pelo próprio São Francisco de Assis, pois ele se torna mestre em teologia, e informalmente São Francisco chamava Frei Antônio, Santo Antônio de meu bispo, por conta da grandeza das suas palavras, por conta das maravilhas que saíam da boca dele, através da vontade de Deus, obviamente, né? Então, ele muda, começa a ser professor de teologia, mestre em teologia, ele agora também é pregador, ele agora também é missionário, ele é enviado para a França para combater a heresia dos cátaros, né, os hereges cátaros, e é aí onde é que ele vai ser titulado também martelo dos hereges, porque ele batia de frente com todas as perguntas que os hereges faziam para ele respondia perfeitamente, todas as dúvidas eram cessadas, entendeu? Ele batia realmente de frente com esses hereges cátaros, tá? E aqui tem 2 milagres que eu quero muito contar para vocês, que vai mostrar aí a grandeza que Deus fazia através do servo Antônio, tá?
O primeiro, obviamente, acho que muitas pessoas já conhecem, aquele milagre que acontece da Eucaristia e da mula. Como é que ocorre? Vamos lá. Na passagem dele lá pela França, lá nessa briga que ele estava travando com os hereges cátaros para acabar com essa heresia, em um bate-boca, numa conversa com um cátaro que estava em bastante nível assim elevado de dentro dessa heresia, já era muito alto dentro dessa heresia. O rapaz lá, o cátaro, fala o seguinte: olha só, vamos deixar de palavra, eu quero que o senhor prove no olhômetro, assim, eu quero ver essas grandezas que o senhor tanto fala da Igreja Católica. Ele não acreditava nos sacramentos e principalmente não acreditava na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então ele faz o seguinte: se o senhor conseguir me provar, se o senhor Frei Antônio conseguir me provar que realmente a Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como assim vocês falam, como assim vocês adoram, dizendo que eu me tornarei católico. Eu largarei essa heresia que eu vivo e me tornarei católico. Qual seria a forma de provar? Seria a seguinte, ele explicou: eu tenho uma mula lá na minha casa, vou deixar essa mula 3 dias sem comer nada. No terceiro dia eu vou trazer ela aqui para essa praça e ao redor de todos os meus irmãos cátaros e de todos esses católicos aí do Senhor, né, da Igreja Católica, eu vou apresentar a essa mula que vai estar 3 dias de jejum, vou mostrar ela o melhor dos fenos que ela mais gosta, né, a melhor capinha ali que tiver para ela, e se ela largar, não comer de forma alguma esse feno aqui e para a sua Eucaristia, então eu vou largar a minha heresia. Seria mais ou menos isso, né? Deixaria a mula sem comer. No terceiro dia iria lá para a praça onde tinha a igreja e tudo mais. Santo Antônio sairia com o Santíssimo exposto e ele apresentaria o feno à mula. Se a mula corresse para a Eucaristia, seria uma forma de dizer, se a mula não tocasse no capim lá, no feno, e corresse para a Eucaristia, seria uma forma de dizer que de realmente provar que Nosso Senhor está presente ali na Santa Eucaristia. E aí aconteceu isso, né? Se passaram 3 dias, a mula não comeu nada durante esse tempo. E aí no final do terceiro dia, ele traz a mula morrendo de fome, também traz o capim, o melhor capim que tinha, o melhor feno, sabe, comida para mula. E aí Santo Antônio, ele estava finalizando uma missa, ele tinha finalizado uma missa e ele sai com o Santíssimo exposto. E ali, ao notar a presença da Eucaristia, a mula, ela deixa totalmente aquele feno que era apresentado ali para ela, que o dono, o cátaro, ele fazia questão de colocar assim na boca dela para que ela sentisse o cheiro, para que ela comesse. Ela larga tudo ali e vai em direção à Eucaristia e se prostra ali aos pés de Santo Antônio com a Santa Eucaristia, com o corpo de Nosso Senhor exposto ali. E para que ele cumprisse a promessa dele, ele realmente cumpriu. Ele largou a heresia, se arrependeu de seus pecados e se tornou católico. Os católicos que ali estavam presentes ficaram incrivelmente felizes e maravilhados com aquele milagre que tinha acontecido. E os irmãos cátaros dele que estavam ali presente também saíram completamente, sabe, sem entender nada, saíram completamente perplexos com o que tinha acontecido. E eu creio que aquele cátaro não foi o único que se converteu a partir daquele milagre. Enfim, um outro milagre que aconteceu foi quando ainda na França, ainda realizando assim o seu trabalho lá com os hereges, realizando a quebramentos da heresia dos cátaros, foi quando Santo Antônio, ele pregou para os peixes. Pois é, como foi que aconteceu isso? Foi o seguinte: Santo Antônio, ele tinha uma pregação para fazer em uma das igrejas daquela cidade, ali onde tinha bastante herege, e esses hereges, eles conseguiram boicotar a pregação de Santo Antônio. Como assim? Eles começaram a espalhar mentiras e coisas sobre Santo Antônio e chamavam as pessoas também para irem a festas mundanas e etc. E chega no momento de Santo Antônio iniciar sua pregação, ele entra lá na igreja, e assim que ele entra na igreja, ele se depara com a igreja vazia, sem ninguém, não tinha ninguém. Os cátaros realmente conseguiram boicotar a pregação dele. E aí, sendo santo como ele falou: olha só,
Não ter gente na igreja não quer dizer que não quer dizer que é alguma coisa para que eu não pregue. Então o que é que acontece? Ele sai da igreja e ele vai diretamente para um rio ali próximo. E aí o que acontece é que ele chama os peixes para escutarem a pregação que os infiéis não quiseram escutar. Sabe? Ele chama os peixes para escutar a palavra de Deus, por conta que os infiéis não quiseram escutar a pregação. E aí ele começa a pregar ali para aqueles peixes, porque os peixes eles realmente começam a botar a cabeça para fora, entendeu? E começam a escutar, peixe grande, pequeno, todo mundo ali junto, escutando a pregação de Santo Antônio. E todas as pessoas que passavam por ali ficavam completamente espantados, caíam em choque, porque nossa, não é pra menos, né? Ver ali uma pessoa pregando pra um monte de peixe, não é pra menos. Quando passava por lá, ficavam muito espantados e pediam perdão a Deus por conta daquele mal que eles tinham realizado, né? Por não terem ido escutar a pregação de Santo Antônio por conta daquelas mentiras que tinham inventado sobre ele. E enfim, mas outro milagre é que ele realmente pregou para peixe, tá? E finalizando o seu trabalho aí com os hereges cátaros e sempre por onde passava convertia herege e tudo mais, por isso que ele é titulado Martelo dos Hereges, porque ele saía convertendo tudo, entendeu? Não tinha pergunta alguma que ele não pudesse responder e não tinha mentira alguma que ele não descobrisse que era. E aí ele saía convertendo herege por tudo que era canto que ele passava. Finalizando esse trabalho na França, ele parte para a Itália, onde ele também prega muito, sai convertendo uma galera lá, entendeu? Tornando realmente a Itália cristã, por conta da martelada que ele dava com as heresias. E em dos seus descansos, em uma das suas pausas nessas viagens, conta-se que o menino Jesus apareceu para ele. E é por isso que nós temos essa imagem de Santo Antônio segurando a criança. Porque em uma das suas viagens, quando ele estava dentro de uma pousada, descansando dentro do seu quarto, dormindo, apareceu uma luz muito forte dentro da cela dele, onde ele estava. A luz era tão forte que conta-se que o dono dessa pousada, ele não sabia o porquê, mas de alguma forma, de algum jeito, ele chegou em frente à cela de Santo Antônio e obviamente ele viu que a luz saía de lá, a luz forte saía de lá. Porém, para não incomodar o santo, ele olhou pela brechinha da porta para ver o que era tanto aquela luz grandiosa que estava ali dentro do quarto dele. E aí, assim que ele olha pela brecha, ele vê simplesmente uma criança, a mais perfeita criança que ele já viu na vida dele, nos braços do Frei Antônio. E aí ele olha e vê a mais perfeita criança que ele já viu na vida dele. E é tanto essa criança que é, obviamente, o próprio menino Jesus, essa criança. E é exatamente o menino Jesus que aponta para a porta e mostra para o Frei Antônio que tinha alguém espiando lá fora. Depois que acaba esse momento, né, que o Nosso Senhor ele volta, essa aparição de Nosso Senhor ele vai embora. Frei Antônio ele reza e assim que ele reza ele sai para fora da sua cela e pede para que o dono da pousada não conte nada a ninguém do que aconteceu até que Frei Antônio ele venha a falecer, que ninguém ficasse sabendo de nada até a morte dele. E é exatamente isso que acontece, porque somente depois da morte do Frei Antônio é que o dono dessa pousada, ele com lágrimas nos olhos, os relatos dos biógrafos, os biógrafos de Santo Antônio vai dizer que foi com lágrimas nos olhos que esse dono dessa estribaria, dessa pousada, contou sobre a aparição do menino Jesus. E é exatamente por isso que normalmente temos a figura de Santo Antônio segurando o menino Jesus no braço, por conta dessa aparição do menino Jesus ao Frei Antônio. E enfim, depois de toda essa luta aí contra os hereges, depois de toda essa luta, essas viagens, pregação, missão, muita coisa ele fez em pouco tempo. Realmente foi uma vida longa, mas ao mesmo tempo curta. E exatamente no dia 13 de junho de 1231, exatamente com seus 36 anos de idade, que Santo Antônio ele vem falecer na entrada da cidade de Pádua, dizendo suas últimas palavras, que é Video Domino meu, que é vejo meu Deus. Após ele falar essas palavras, ele vem a falecer. Ele queria muito morrer na sua cidade, ele queria muito morrer na sua casa, porém não conseguiu chegar porque ele ficou acometido de doenças, ficou acometido de muitos cansaços, e aí ele vem a falecer no dia 13
de junho de 1231, com 36 anos. É por isso que eu falo uma vida muito pequena por conta da idade, mas muito grandiosa por conta de todo o seu trabalho, sabe? De toda a sua a vida para Deus. Ele dedicou sua vida para Deus a todo momento. Vamos para os processos dele. Beatificação. Ele foi beatificado no ano de 1232 pelo Papa Gregório IX e também com menos de um ano de morte. Ainda nesse ano, foi no dia 30 de maio de 1232 que ele foi canonizado santo da Igreja Católica. O santo que teve o processo de canonização mais rápido da história, entendeu? E ele também vai se tornar doutor da igreja com o título de doutor evangélico, exatamente por conta do seu grandioso dom da oratória, do seu grandioso dom da pregação, do seu saber intelectual gigantesco sobre a Sagrada Escritura. Ele vai se tornar doutor, na verdade não, né? Ele vai ser tornado doutor no dia 10 de fevereiro de 1946 pelo Papa Pio XII. E ele também é padroeiro de Portugal, tá bom? E uma coisa grandiosa, mais uma para ele, é que em 1263, quando vai acontecer a exumação do seu corpo, que é o desenterramento do seu corpo, quando desenterram o corpo dele e abrem o local em que estava lá, a língua dele está completamente intacta. A língua dele está completamente intacta. E São Boaventura, vamos ver aqui, a gente vê aqui que ele tinha muita amizade com o santo, né? Muito parentesco com o santo, a gente tem São Francisco de Assis principalmente, né? E agora que São Boaventura, que estava no dia dessa exumação do corpo dele, disse que aquilo ali era uma prova de que a sua pregação era completamente inspirada por Deus. E hoje em dia a gente tem a língua de Santo Antônio, ela está exposta na Basílica de Santo Antônio, lá em Pádua. Quem quiser ir, um dia iremos, com fé em Deus, mas quem quiser ir para a Itália pode muito bem visitar a língua dele que está intacta lá. Mas é muito bom, muito interessante, né? E depois de algum tempo aparece outra exumação e viram que as cordas vocais dele também estavam intactas. E para finalizar, obviamente eu não poderia deixar de falar de mais um grande título que ele carrega, que é Santo Casamenteiro, né? Principalmente aqui no Brasil, muitas pessoas, e a maioria das pessoas, só conhece Santo Antônio por conta disso. Esquece de todo... Eu mesmo não conhecia toda essa história dele, toda essa briga dele com os hereges, né? De ser considerado um martelo do herege. Já ouvia os títulos, porém não sabia porquê, e agora eu sei. Obviamente um grande exemplo de pregador, de missionário, obviamente, mas vamos lá. Por que Santo Antônio ele carrega esse título de Santo Casamenteiro? Tem muitas histórias, tem muitas explicações sobre muitos milagres que ocorreram em casamentos e em realização de casamentos por conta da intercessão dele, mas eu vou contar uma aqui que eu sei mais ou menos, que é o mais comum que eu sei, tá? Conta-se que Santo Antônio, ele conhecia uma moça que queria muito casar, porém os pais dela não podiam pagar o dote, porque naquele tempo o dote era uma coisa bastante tradicional entre todos eles, né, que o pai da noiva deveria pagar o dote ao pai do noivo. E aí só que o pai dela não podia pagar esse dote. E aí chegou aos ouvidos de Santo Antônio que para que aquela moça pudesse casar, ela mesma estava disposta até a se prostituir para conseguir o dinheiro do dote. Obviamente, Santo Antônio não ia deixar que aquilo acontecesse. E, de alguma forma milagrosa, ele conseguiu dinheiro e deu a ela. Ponto. Foi isso que aconteceu. Ele conseguiu dinheiro, não sabemos como, mas milagrosamente ele não permitiu que ela, obviamente, se prostituísse para conseguir o dinheiro. De alguma forma milagrosa, ele conseguiu o dinheiro. Tem outro caso também que fala-se que existia uma moça que era muito devota de Santo Antônio e ela rezava todos os dias, pedindo a ele uma pessoa para que ela pudesse casar. Pedia a intercessão dele a todo momento. Olha, por favor, me ajuda a casar, arruma alguém aí para eu casar, entendeu? E rezava todo dia ela estava ali firme e forte na sua oração, pedindo ali a intercessão de Santo Antônio para que ela pudesse casar.
realizado, né? Como se chegasse alguém para que ela pudesse casar. Porém, se passava dias, se passava semanas, se passava mês, se passava ano e nada de chegar ninguém aí por intenção de Santo Antônio para que ela casasse. E aí ela ficou com muita raiva do santo, tanto que ela pegou a imagem que ela tinha, que todo dia ela tava ali rezando, acendendo vela, não sei o que, e rezando a todo momento por aquele santo, pedindo a intercessão dele. Ela pega a imagem daquele santo e joga pela janela. E, milagrosamente, essa imagem, ela bate em um rapaz que quando pega a imagem e vai levar pra ela, se apaixona por ela. Uma ótima forma de se apaixonar. A menina pegou a imagem de Santo Antônio e jogou lá fora, né? Pegou no rapaz e o rapaz pega a imagem pra devolver ela e se apaixona. Santo Antônio agiu rapidamente nesse momento. Não faça esse tipo de coisa. Reze simplesmente. Não faça também essas besteiras de superstição, sabe? De colocar o coitado da imagem do santo na chuva, ou sei lá mais o que, botar de cabeça para baixo, jogar açúcar, sei lá o que mais que as pessoas fazem. Reze, peça a intercessão, mas por favor não faça nenhuma besteira de superstição, porque você é católico e isso é pecado, isso é errado. Não faça as bobeiras, tá bom? Mas, enfim, acredito que é isso. Falamos um pouquinho aqui sobre a história desse santo. Obviamente tem muito mais do que se aprender sobre ele. Isso aqui é só um resumo básico, um simples. Pesquise mais sobre para que você possa adentrar ainda mais, porque esse santo, ele é conhecido somente como santo casamenteiro, mas isso é 1%, meio por cento do que realmente ele é. Eu acredito que especificamente a grandeza dele está realmente nessa arca do evangelho, sabe? Nessa grandiosidade dele na sabedoria em relação à Sagrada Escritura e no seu grandioso dom da oratória, principalmente. Eu acredito que, obviamente, ele deve ser uma grande inspiração para todos os pregadores missionários da Igreja Católica. Enfim, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Mais um vídeo longo sobre História de Santos. Segunda História de Santos está concluído, graças a Deus. Obrigada demais por assistir o vídeo até aqui. Por favor, deixe um like, se inscreva no canal. Envie esse vídeo para aquele amigo que só conhece Santo Antônio por ser um santo casamenteiro e às vezes nem sabe porque ele carrega esse título. Mas envia para ele que ele cresça um pouquinho mais em conhecimento, em sabedoria. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo. Tchau!